Boa noite, pessoal, Iniciamos aqui mais uma live. Hoje vamos falar sobre esse assunto bem interessante que é envelhecer com saúde, que é uma coisa bem interessante, né? Acho que todo mundo aqui quer envelhecer com saúde. A gente vai bater esse papo aí, conversar um pouco aí sobre envelhecimento, vamos conversar um pouquinho aí sobre saúde, tá? E eu acho legal a gente começar com esse papo falando um pouquinho aí sobre qual é o conceito de saúde, tá? Porque, para muita gente, esse conceito de saúde está relacionado apenas com esta ideia de saúde física. Mas hoje a gente tem que entender que saúde, esse conceito de saúde é um conceito muito mais abrangente do que a gente só falar, por exemplo, sobre saúde física, né? Então, olha só. Hoje, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde já coloca assim, ó, saúde é um estado completo, essa já é uma palavra interessante, de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença, tá? Então, hoje a gente já está pensando assim, para ter saúde, não é só estar bem fisicamente, tem que estar bem mentalmente, tem que estar bem socialmente, eu ainda acrescentaria, a gente tem que estar bem espiritualmente, tá? E eu tenho lido muito sobre essa questão, né? Como a espiritualidade e religiosidade impacta na nossa saúde e na doença, tá? Especialmente pessoas que estão passando por algum processo de doença, aquelas pessoas que têm religiosidade barra espiritualidade têm melhores resultados em todos os aspectos, né? Por isso que hoje esse conceito de saúde é tão importante. Um conceito mais global, onde envolve várias questões, tá? E aí a gente vai pensar assim, bom, quando a gente fala em envelhecer com saúde, a gente vai pensar isso como um processo contínuo, onde a gente visa otimizar, essa palavra interessante, né? Vamos otimizar nossas habilidades funcionais para a gente manter a melhora da nossa qualidade física, mental, social, espiritual, psicológica, né? Porque para viver com qualidade de vida, pessoal, não adianta só ter um corpo que funciona bem. Não é só ter uma mente que funciona bem. Além de tudo isso, essa mente que funciona bem, ela tem que estar bem com as pessoas que estão à sua volta, com a natureza que está sobre a sua volta, né? Sobre tudo isso que é bom, é muito importante, né? O Pedrinho aqui está falando sobre ansiedade impacta o emagrecimento. Sim, né? Impacta, né? E ansiedade, né? E os transtornos mentais impactam muito a longevidade. E é muito comum a gente ver pessoas que, quando começam a envelhecer, estão mais ansiosas, né? Toda essa questão de saúde mental é muito importante para a gente envelhecer com saúde, tá? É muito importante, por isso que a gente tem que estar muito atento à nossa questão de como é que você está nessa questão, né? Nessa questão emocional, né? É muito importante você estar sempre acompanhando. Final do ano, especialmente, eu vejo muita gente que começa a ter mais ansiedade, mais depressão, mais crise de pânico, começa a rever tudo que fez no seu ano, começa a rever tudo que vem pela frente, começa a ficar muito ansioso. Então, a primeira coisa que eu digo para você, se você está enfrentando nesse final de ano ansiedade, depressão, não está se sentindo bem, procura ajuda, tá? Acho que é importante você procurar ajuda, é importante você estar, né, buscar apoio, buscar uma rede de apoio é fundamental, tá? E vamos lá, quando a gente fala em envelhecimento com saúde, a gente tem que pensar em qualidade de vida, a gente tem que pensar em independência, tá? Isso aqui é muito importante quando a gente pensa em envelhecimento. Você quer envelhecer onde todo mundo dependa, onde você dependa de outras pessoas, ou você quer ter independência para fazer todas as suas atividades dentro do possível, é claro, sozinho, né? Para ter independência, numa idade mais avançada, vai ter que ter planejamento, vai ter que ter ação, vai ter que ter esforço. Se você deixar a vida levar, provavelmente você não consiga chegar lá no final com independência, né? Independência é você conseguir fazer as suas coisas sozinhos. Ou, né, o mais sem ajuda de ninguém possível, tá? E para isso, e esse planejamento que a gente vai ter que ter para envelhecer com saúde vai envolver a nossa parte de alimentação, né? Então é muito importante, né, a questão de dieta, né, do que você come, do que você não come, controlar os seus marcadores, né, glicose, insulina, os hormônios, tudo aquilo que eu falo para vocês todos os dias na questão metabólica, né? A Ângela falou uma coisa muito certa, né? É não ser um fardo para os outros. Isso é
com um bom planejamento, a chance da gente não ser um peso para os outros é muito maior, né? Porque a gente não veio para esse mundo, pessoal, para dar trabalho para os outros, tá? Não conscientemente. Agora, muita gente acaba dando muito trabalho para os outros. E isso vai depender também de planejamento. Quanto melhor você se planejar, nos seus 30, 40, 50, você vai ter os seus 60, 70, 80, 90 ou 100, né? Com muito mais qualidade de vida, com muito mais independência e sendo muito menos um fardo para os outros, como muito bem falou a Ângela aqui, tá? Isso é fundamental, falou, é certíssimo isso. Outra coisa importante é a atividade física, tá? A gente não vai conseguir chegar nos nossos 70, 80, 90 ou 100 com qualidade de vida, com independência, se a gente não estiver praticando atividade física regular, né? Claro que ajustado para a sua idade, para suas comorbidades, se você tiver alguma, né? Por exemplo, alguém que está com uma artrose de joelho não vai colocar essa pessoa para correr, né? Você vai ter que entender qual é o melhor exercício para aquela pessoa. Você tem que, né, tem que ajustar isso, tem que customizar, né, personalizar para aquela pessoa o que é que ela pode fazer, tá? Outra questão importante é sono, tá? Pessoal, não tem como você ter uma qualidade de vida a longo prazo se não tiver um sono de qualidade, tá? Seu cérebro depende muito do seu sono, tá? Principalmente no longo prazo, né? Não tem como ter um sono adequado se você não tem bons hábitos. E aí, se você não tem bons hábitos, não tem um sono adequado, lá na frente seu cérebro vai pifar, tá? É bem comum quem dorme pouco ou dorme mal ter muitos problemas cognitivos, né? Problema de memória, de processamento da memória, de cognição em idades mais avançadas, né? 60, 70, 80, tá? Outra questão importante, eu friso muito isso com meus pacientes, é fazer o seu check-up de forma regular, né? Visitar o seu médico regularmente, ter um médico que você possa confiar, ter um médico que vá te acompanhando e vá entendendo cada fase da sua vida, entendendo como funciona o seu corpo, poder preventivamente ir te ajudando a vencer cada uma das suas etapas. Então, por exemplo, os pacientes que eu acompanho há mais tempo, eu já começo a entender quais são as fraquezas de cada um e já vou preventivamente dizendo, olha aqui, ó, tu tá passando, agora com 40 teus desafios são esses, com 50 teus desafios são aqueles, com 60, com 70, com 80, e a gente vai construindo, né, essa base forte para você construir o seu castelo com muita qualidade e muita longevidade. Outra questão importante, muito importante, vida social ativa, pessoal. Quem aqui já ouviu falar das Blue Zones, né, que são as zonas onde, né, teoricamente, existe o maior número de pessoas que vivem muito, pessoas mais longevas. Uma das questões que todas essas áreas têm são pessoas que têm uma rede social da qual eles podem contar, né? Não importa, não é só qualidade, não é a quantidade, é a qualidade. São pessoas que você pode confiar, pessoas que você gosta, tem uma família do qual você, né, consegue dizer que realmente é minha família, eu gosto deles, eles gostam de mim. Se eu precisar de alguma coisa, eu levantar meu telefone, as pessoas vão vir me ajudar, assim como eu também vou ajudar as pessoas quando elas precisam, né? Tu ter essa rede de apoio, esse senso de comunidade, que você pertence a uma comunidade e que essa comunidade se importa com você e você se importa com a comunidade, que é tão importante quanto, né? Sempre tudo é uma via de mão dupla. Você gosta das pessoas e as pessoas gostam de você. Você se importa com as pessoas se importam com você. Com quem que você se importa? Né? E quem se importa com você? Né? Pensa nisso, né? Quantas pessoas você pode contar? Né? Quem são os seus grandes amigos? Que se você quiser se ligar agora, levantar esse telefone dizendo, fulano, eu não estou bem, vem aqui me ver, né? Vem aqui me ajudar. Quem viria te ajudar? Tá? Se você tivesse tido um problema de trânsito, né? Seu carro fura o pneu, você não tem a quem ligar, sua família toda está longe, qual é o amigo que você acha que você ligaria e esse cara ia largar tudo para ir te socorrer, tá? Esses são seus verdadeiros amigos, aqueles que você pode contar a qualquer hora do dia e da noite se você precisar, tá? E também a gente tem que falar muito sobre prevenção de doença, né? Prevenção de doença é fundamental, tá? E aí a gente vai ter várias questões, desde o tabagismo, o álcool, né? São medidas bem importantes, fazer os exercícios físicos, tudo isso, né? E não esquecer também do que a gente falou aqui no início dessa questão de saúde mental. Saúde mental nunca foi tão importante, nunca esteve
tão em alta a questão da saúde mental, especialmente no final do ano, eu vejo que as pessoas acabam ficando mais ansiosas. As pessoas hoje, né, estava inclusive conversando hoje com um colega meu sobre, nós estava finalizando algumas coisas, falando sobre o ano e sobre os projetos para o ano que vem, e falando como as pessoas nesse final do ano, elas estão, né, muito ansiosas, elas estão com uma paciência muito curta, estão mais irritadas, né? Final do ano, para muita gente, é também um momento complicado, complexo, onde as pessoas, ao verem o que fizeram ou o que deixaram de fazer, ou viveram aquilo que não quiseram viver, né? Ou não estão vivendo aquilo que gostariam de viver, isso às vezes deixa as pessoas muito ansiosas, né? E também é um momento onde muita gente também começa a pensar no seu propósito de vida, né? E como é bom, como é importante você saber o seu propósito, porque aí a sua vida vai fluir, vai ter muita abundância em todos os aspectos, né? Olha o Diego aqui, acabei de chegar da academia, grande Diego, ótimo, né? Importante a gente fazer exercício físico independente da hora do dia. Claro que eu sempre lembro, né? À noite, né? Agora já é noite, quase que 20 para as 9. Algumas pessoas fazem exercício à noite, né? Não tem um sono tão bom, mas isso é uma questão individual também. Mas quando muita gente também, né? Continuando o nosso gancho do nosso propósito, muita gente que não tem o seu propósito, às vezes também não se sente muito perdida, né? Então busque também o seu propósito, busque aquilo que realmente faz o seu olho brilhar, o seu coração se abrir, o seu coração pulsar, e aquilo que faz você levantar todos os dias com muito amor, com muita energia para viver a sua vida, né? Eu gosto de dizer o seguinte, ó, se domingo de noite, quando você pensa que vai chegar segunda-feira, qual é o sentimento que vem? Se você fica com vontade que logo chegue a segunda, porque você quer iniciar a sua semana, seu dia, e trabalhar, fazer os seus projetos, você está no caminho certo, você está no seu propósito. Agora, se domingo de noite, quando você começa a pensar na segunda-feira que você tem para fazer, você começa a ficar ansioso, começa a ficar taquicárdio, começa a dar sua dor, começa a ficar, né, triste, repensa um pouco, porque o teu corpo não mente, tá? Ele está te dizendo que tem alguma coisa errada, tem que repensar aí seu dia, seu propósito, o que você está fazendo. Tá bom, pessoal? E quando a gente fala de envelhecer com saúde, você não consegue envelhecer com saúde se você também não viver o seu propósito, né? E o seu propósito é seu, não é da sua família, não é dos seus amigos, não é de ninguém, é seu. E cada um tem o seu propósito, você tem que buscar ele. Porque é tão importante quanto você ter, né, bons marcadores laboratoriais, ter um bom físico, né? Todas essas coisas são importantes para você ter saúde, né? Mas a sua mente, a sua parte social, espiritual, emocional, tá? E tudo isso tem que estar alinhado com o seu propósito. É só assim que a gente vai ter qualidade de vida e é só assim que a gente vai ter uma longevidade com qualidade. E é só assim que você vai envelhecer com saúde, né? Nesse conceito amplo, nesse conceito multiconceitos, né, de saúde que a gente falou aqui no início, que é o mais importante, né? Não é uma coisa, é esse conjunto de coisas que você faz e com isso você consegue ter essa saúde plena, essa saúde como a Organização Mundial da Saúde fala, né? Física, mental, espiritual, social, que é, no fim, o mais importante, tá bom, pessoal? Agradeço a participação de todos e lembrando que a gente está tentando fazer essas lives curtas para que você possa assistir, para que você possa rever e também que você possa enviar para aquela pessoa que você acha que essa live vai fazer diferença na vida dela também. Tá bom, pessoal? Uma boa semana a todos. Para muita gente, esta é a última semana do ano de trabalho, né? Então vamos lá, vamos nos esforçar, vamos tentar não ficar ansioso, vamos tentar não ficar irritados com o trânsito, com as pessoas, está todo mundo com menos paciência. Vamos tentar nós termos um pouco mais de paciência com os outros, né? Entendendo que somos aí todos irmãos e que precisamos ter compaixão, respeito e amor por todas as pessoas, tá bom, pessoal? Muita saúde, muito amor e muita paz nessa semana que começa. Tchau, tchau. Boa semana a todos.